Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre o processo de ficar velho e o processo de ficar sábio. Bom, conforme a gente vai vivendo e vai ficando velho, a gente vai acumulando conhecimento, informação, reflexão, uma porção de coisa, mas isso não garante que nós sejamos sábios, senão só tinha sábio por aí, né? Pessoas mais velhas e pessoas mais sábios. A gente sabe que não é isso que exatamente acontece. Mas então, o que é o processo de ficar velho? O que é o processo de envelhecimento e o que é o processo de ficar sábio? Sabedoria não está relacionada, então, ao acúmulo, a esses acúmulos de conhecimento, de experiência e assim por diante. Tem muito mais a ver com a integração e uma compreensão profunda de nós mesmos, ou seja, sim, uma reflexão e uma experiência sobre nós perante a vida, mas também sobre o mundo e as perspectivas do mundo ao nosso redor. Então, é nessa dinâmica que uma pessoa pode se tornar sábia. Não necessariamente precisa ter formações ou ser uma pessoa que vive numa civilização X ou Y, mas é a integração e a coerência que faz com que ela se torne sábia. E uma das ferramentas para isso é compreender e catalisar, acelerar o processo de individuação. O processo de individuação é um termo da psicologia analítica. Resumindo bastante e tornando mais fácil, é assim, é a ideia de que o nosso psiquismo, a nossa mente, aquilo que a gente chama de nosso psicológico, tem uma tendência, e essa tendência é de que a gente compreenda melhor quem nós somos. Cada um de nós temos essa tendência natural de totalidade, de entender tudo que somos, não só aquilo que a gente percebe, mas tudo que somos. É uma busca pela integração de todos os nossos aspectos e ainda conviver em sociedade, conviver com os outros. Esse processo ele leva à crise, porque se até um determinado momento eu era cheio de mim mesmo, eu acreditava em certas coisas, e aí eu sou deparado com coisas que eu desconhecia, eu entro em crise. E uma das crises fundamentais desse processo, que é como se fosse um antes e um depois, acontece na crise da meia-idade, que é chamada de metanoia. A metanoia, então, é um período de mudança de perspectiva. Então a gente começa a questionar crença, valor, nossas atividades, nossas relações. Isso pode acontecer de uma forma mais consciente ou menos, ou seja, a gente pode perceber que isso está acontecendo ou não. A gente vai percebendo que, não gosto mais disso, gosto daquilo e nem sabe direito o que está acontecendo. Então, tornar o processo consciente ajuda bastante. Então, eu listei aqui algumas dicas que podem facilitar nesse processo, que podem deixar a metanoia um pouco mais harmônica ou ajudar nesse processo. Então, para começar, a exploração dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas experiências, principalmente registrando num diário. Pode parecer estranho, pode parecer coisa de adolescente, né? E não de alguém em processo de envelhecimento mais avançado, na meia-idade, mas é justamente aí que a gente prega uma peça. A gente esquece de olhar para a gente esquece de olhar para os pensamentos, emoções, e às vezes a gente até percebe uma coisa ou outra, mas não registra. O registro é importante para tomar conhecimento. Só a reflexão muitas vezes pode ficar perdido. Tenha um diário. Outra coisa, abrace todas as partes de você, até aquelas que são desconfortáveis. Nesse processo de começar a compreender melhor seus pensamentos, seus desejos e tal, você vai perceber que tem umas coisas que, não são tão legais assim. As pessoas não vão me admirar tanto. E não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando se conhecer melhor. Abrace suas partes. Reconheça que toda a humanidade tem aspectos que a gente chama de positivos e negativos. Faz parte da condição humana. Talvez tenha coisas que você não possa expressar, mas saber que você tem é importante para esse autoconhecimento. Explore seus sonhos, símbolos, imagens arquetípicas que possam surgir em diversas circunstâncias. Os sonhos, claro, depois de uma noite de repouso, mas símbolos e imagens arquetípicas podem aparecer de diversas maneiras. A doença pode ser um símbolo. Os atos falhos, sabe, quando você erra uma palavra, esquece ou confunde o nome de alguém, ou dá branco na hora de fazer alguma coisa importante, tudo isso é símbolo. A vida é simbólica. Então, explorar essas coisas é super importante. Imagens arquetípicas, por exemplo, deuses de minha preferência, ou que de alguma maneira eu me sinto conectado, ou me sinto atuando como tal, né? Quem gosta de
de signo também pode estar indo por aí, né? As constelações e tudo mais. E a gente tem aqui no canal muito material sobre isso, sobre arquétipo, sobre símbolo e sobre sonho. Então, tem dúvida? Busque esses vídeos aqui no canal. Tem dicas importantes, explore-os. Uma outra coisa super importante é, você precisa estar aberto para se questionar. Se você não tiver, você vai sofrer a crise da meia-idade, a metanoia, com força. Estar aberto a questionar suas crenças, seus valores, suas suposições e, principalmente, se permitir mudar de perspectiva. Eu gravo esse vídeo no momento em que a gente tem polaridades acontecendo em todo mundo. Ah, eu sou mais isso, ah, eu sou mais aquilo. As pessoas querendo se identificar visceralmente com alguma coisa, sendo que a psicologia nos mostra que o melhor é se questionar, na real. Questionar essas perspectivas, esses posicionamentos muito extremos, essas identificações extremas. Se permita se questionar. Religiões e assim por diante. Uma outra coisa importante é buscar a sua autenticidade. Tentar ser verdadeiro consigo mesmo, considerando que tem padrões aí que você já acredita e que está tentando desconstruir. No sentido de, tem coisa que você vai fazer que vai desagradar os outros. O que os outros pensam sobre você, ou ter uma validação do outro, não pode ter tanto poder a ponto de você deixar de ser você, a ponto de você se desumanizar. É claro, tem coisas que são socialmente aceitas e socialmente não aceitas, e é importante entender essas regras. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de validação, a importância que o outro tem em me dar um joinha. Você não pode balizar a sua vida por isso. Não dê tanto poder aos outros. Dê poder mais à sua essência. Um outro ponto é valorizar as suas relações, principalmente as relações mais significativas, que tragam crescimento, uma conexão, apoio, não só alguém para te dar carinho ou te falar palavras positivas, mas que proporcione crescimento. Eventualmente ter crítica, ter apontamento, mas não depreciativo. Não de forma a um querer competir com o outro, mas muito mais para crescerem. E relações não necessariamente de parceria conjugal. Amigos, familiares, conhecidos, que possam de alguma maneira te levar para cima, ser um ouvido amigo quando precisar, mas também botar o dedo na ferida quando precisar. Aqui eu não vou perder o costume, eventualmente procura apoio profissional, vai fazer terapia. E acima de tudo, tenha paciência contigo. Permita desfrutar da jornada, curtir, se divertir nesse processo. A gente vai morrer. Se a gente não passa por esse processo de uma forma gostosa, curtindo as coisas ruins e as coisas boas, como é que vai ser no fim das contas? Então, desfrute dessa jornada. Cada um vai ter seu próprio ritmo, cada um vai ter seu próprio tempo e você vai ter o teu. Então, essas foram algumas dicas para tentar aproveitar melhor o seu tempo de jornada e alcançar a individuação, que não é se tornar individualista, mas é se tornar uno consigo mesmo no coletivo, em sociedade, convivendo com os outros. E assim seremos mais profundos e conhecedores de nós mesmos e, portanto, mais sábios, integrando o que está dentro e o que está fora. Deixa aqui nos comentários suas percepções e pensamentos. Um beijo no seu coração e até a próxima.